Oi, sejam bem-vindos à terceira aula do nosso repasso para a ERA. E todas as questões que a gente for ver agora vão ser da lista 2, tá? Então, aquela segunda lista onde tem pregunteiro 2, é esse que a gente vai ver agora, nossa lista 2. E essas questões foram selecionadas com base nas dúvidas que vocês foram tendo quando foram resolvendo a lista. Então, as questões mais voltadas eu acabei colocando aqui. Então, vamos começar. Vamos para a primeira questão. Essa é a questão número 8 da lista 2. A clatrina consiste em 3 peptídeos associados que formam uma estrutura que se chama tríada, triômero, trio, triskelion, todas são corretas. Primeiro vamos entender esse enunciado. A clatrina, quando ele fala de clatrina, ele está falando de endocitose. Uma endocitose é colocar para dentro da célula alguma coisa, que existem 3 tipos de endocitose: a fagocitose, a pinocitose e a endocitose mediada. No caso, mediada por clatrina. Essa clatrina ajuda a colocar para dentro algo que está fora da célula. Vou mostrar uma figura, logo depois a gente ver a resposta, para vocês entenderem melhor. Aí, polipeptídeo. O que seria um polipeptídeo? Tudo que tem peptídeo significa proteína. Então, uma clatrina consiste de 3 polipeptídeos, 3 cadeias de aminoácidos. Lembra que as proteínas são formadas de aminoácidos, que formam uma estrutura que se chama... Eu vou dar a resposta e depois vou explicar. E vai ser nessa forma essa nossa terceira aula, igual as outras 2 aulas também. Se você já souber de alguma questão, então você pode adiantar. Ou então, se tiver alguma parte da explicação que você já souber, então você pode adiantar também para otimizar os seus estudos, que a intenção aqui é diminuir o tempo em que você passa estudando e aprender mais. Então, não teria sentido nenhum se você ficasse revendo uma coisa que você já sabe. Então, se tem alguma coisa que você já domina, então adianta o vídeo. Geralmente, o controle da setinha do computador, apertando para a direita, ele já adianta, já vai adiantando. Então, aí não precisa você sair adiantando na barrinha do vídeo com o mouse. Então, aqui eu tenho uma molécula de clatrina. E esse aqui é o triskelion que forma a clatrina. Pode ver que ele tem 3 cadeias polipeptídicas, como diz na questão. Então, essas 3 cadeias são as unidades básicas da clatrina. E como é que funciona essa endocitose mediada por clatrina? Eu tenho alguns receptores na membrana plasmática, claro, aqui é o lado de fora da célula e aqui é dentro. Esses receptores vão estar para fora da célula, porque é algo que eles vão querer colocar para dentro da célula. Então, quando esses receptores são ativados por uma molécula específica, começam a se formar a molécula de clatrina do lado de dentro, usando esses triskelions. Esses triskelions juntos formam a clatrina, que parece uma bola de futebol, em vez de ter os gominhos, tem um buraco. Então, à medida que essa molécula de clatrina vai formando, ela vai puxando a membrana plasmática para dentro, vai invaginando e formando a molécula do endossoma. Essa parte que forma o que tem dentro, o que está fora da célula, que tem que estar dentro da célula. Então, ela vai puxando essa membrana plasmática e depois, quando se solta daqui, parte dessa membrana plasmática vai para dentro da célula e depois tem uma retirada desse revestimento de clatrina e aqui dentro da vesícula vai estar tudo que foi endocitada. Vamos fazer uma revisão dos 3 tipos de endocitoses que tem. O primeiro tipo é a fagocitose.
em que a gente tem uma partícula sólida, uma partícula grande, e a membrana plasmática faz pseudópodes, ela invagina, no caso aqui, ela evagina a sua membrana plasmática, formando essas projeções que vão abraçar essa partícula e colocar ela para dentro junto com parte da membrana plasmática. E isso aqui vai se chamar endossoma. A outra forma de endocitose é a pinocitose, que serve para coisas líquidas, como um fluido extracelular. Então, o que ela for endocitar, a membrana plasmática vai se invaginar e depois vai formar uma vesícula. Essa membrana vai fundir e depois vai formar a vesícula. Observa que na fagocitose, a membrana evaginou. Na pinocitose, a membrana invaginou. Evaginar é ir para fora. Invaginar é ir para dentro. E nesse outro espaço, a gente tem a endocitose mediada por receptores. No caso, pode ser uma coberta de clatrina, como a gente viu no exemplo anterior. A gente vai ter os receptores do lado de fora da membrana plasmática. Quando esse receptor é ativado, então começa a se formar a vesícula, ela vai sendo puxada. À medida que por exemplo, a clatrina vai se formando, ela vai puxando a membrana plasmática para dentro e depois funde a membrana plasmática e libera dentro da célula a vesícula com o material que foi endocitado. São essas três formas de endocitoses. Próxima questão. Questão número 9 da lista 2. Dois açúcares são epímeros entre si quando? Vou mostrar a resposta. Se você ainda não fez essa questão, tenta fazer antes de ver as respostas, para você fazer o seu estudo de uma forma ativa. Porque se você ficar só vendo eu resolver, pode ser que passe batido algo que você fique na dúvida e você não vai nem perceber que você teve dúvida naquilo. A gente só percebe que não sabe alguma coisa, que tem dúvida em alguma coisa quando a gente tenta fazer. Então, para eles serem epímeros, eles têm que serem diferentes na orientação de um só oxidrilo. Oxidrilo é a mesma coisa de hidroxila. Vamos ver como é que funciona isso na prática. A gente tem 3 moléculas aqui. São 3 hexoses. Como é que eu sei que é uma hexose? Porque é um açúcar com 6 carbonos. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 3 monossacarídeos. E como é que eu sei que é um monossacarídeo? Porque ele tem uma molécula só, ou seja, um tijolinho só. Se fosse duas moléculas, seriam 2 tijolinhos, então seria um disacarídeo. Se fossem vários tijolinhos, seria um polissacarídeo. Aqui eu tenho uma molécula que forma manose, uma molécula que forma glicose e uma molécula de galactose. Vamos observar primeiro essa molécula de glicose. Ela tem 6 carbonos, igual a manose e a galactose. E se você parar o vídeo e for contar, ela também vai apresentar a mesma quantidade de hidrogênio e de oxigênio. A única diferença entre essas 3 moléculas é a posição de uma hidroxila. A gente compara de 2 em 2, tá? Vamos primeiro comparar a manose com a glicose. Na manose, no carbono 2, eu vou ter hidroxila para o lado esquerdo e hidrogênio para o lado direito. Na glicose, eu vou ter o contrário, hidrogênio para o lado esquerdo, hidroxila para o lado direito. Então, o resto é tudo igual. Vamos conferir o lado esquerdo. Hidroxila no carbono 3, hidrogênio, hidrogênio. Hidroxila no carbono 3, hidrogênio, hidrogênio. Do outro lado, do lado direito, fica igual. Hidrogênio
hidroxila, hidroxila, hidrogênio, hidroxila, hidroxila. As duas moléculas, a manose e a glicose, vão diferir apenas no carbono 2, na posição da hidroxila. Então, a gente diz que a manose é um epímero da glicose em C2. C2 porque é o carbono que apresenta essa inversão da hidroxila. Vamos ver a mesma forma para a galactose. A gente vai ter a molécula de glicose, que vai ter a mesma quantidade de carbono, de hidrogênio, de oxigênio da glicose, e elas vão ser completamente iguais. Só vai diferir onde está rosa, nesse carbono 4, que a hidroxila está trocada com o hidrogênio. Pode ver, no carbono 4, o hidrogênio está para o lado esquerdo e a hidroxila está para o lado direito na glicose. E na galactose, a hidroxila está para o lado esquerdo e o hidrogênio para o lado direito. Então, eles estão trocados com a posição invertida da hidroxila em um único carbono, que no caso da galactose é no carbono número 4. Então, a gente diz que a galactose é um epímero da glicose em C4. C4 porque é o carbono 4. Então, é isso que é epímero. Epímeros são moléculas iguais, mas que diferem apenas na posição de uma hidroxila ou oxidrilo, que é a mesma coisa, é o radical OH. Hidroxila ou oxidrilo. Vamos agora para a questão número 10. Das seguintes propriedades dos materiais, quais são as propriedades? Massa, condutividade elétrica, ponto de ebulição, volume. São propriedades intensivas. Propriedades intensivas são aquelas que não dependem da massa. A gente pode dizer também que são propriedades que, quando a gente fala quais são essas propriedades, a gente pode dizer que material a gente está falando. Como, por exemplo, se eu chego para você e digo, olha, eu trouxe um material que o ponto de fusão é 0 grau, o ponto de ebulição é 100 graus. Aí você vai dizer, é água? É água. Ou então eu digo, eu tenho aqui um material que é bom condutor elétrico, como aqui no número 2. Ele é dúctil, ele consegue formar fios. Ele é um material brilhoso também. Aí você vai dizer, então isso é um metal. É sim um metal. De acordo com as características dele, eu posso dizer que material é. Então, isso são as características, são as propriedades intensivas da matéria. Extensivas são as outras, que você tem essa propriedade e nunca você vai conseguir saber que material é só por essa propriedade. Por exemplo, massa. Se eu chegar na sua casa e disser, olha, eu trouxe 1 quilo. Aí você vai dizer, 1 quilo de quê? Né? Ou então volume, vamos ver. Olha, eu trouxe 3 metros quadrados para você. Aí, sim, mas 3 metros quadrados de quê? Você não tem noção do que é. Mas aí, se eu começar a falar do ponto de ebulição, ponto de fusão, da condutividade elétrica, então aí você vai saber que propriedade é. Então, essas são as propriedades intensivas. Então, vamos ver quais são as propriedades intensivas que a gente tem aqui. A gente tem massa, não tem como a gente saber que material é, falando só a massa. Condutividade elétrica, sim, é uma propriedade intensiva. E ponto de ebulição também é uma propriedade intensiva. Então, a resposta é a 2 e 3, que trata de propriedades intensivas. É bom ter isso em mente se tem propriedades intensivas e extensivas. Você não precisa decorar o conceito das duas. Fixa um conceito de uma, que o resto que sobrar é a outra.
Então, se não se encaixa no conceito de propriedade intensiva, como eu tinha falado, então ela não é uma propriedade intensiva, vai ser uma extensiva. E geralmente tem uma questãozinha perguntando sobre isso, sobre essas propriedades intensivas e extensivas. Vamos agora para a questão 13. Questão 13. A amilosa e L-glucórreno, que é o glicogênio, são dois polissacarídeos que diferem em... Vamos ver. A amilosa é um polímero linear e o glicogênio ou glucórreno é ramificado. Vamos entender essa resposta. Aqui eu tenho a amilose. A gente consegue ver que a amilose é reta. Ela não tem ramificações. Se ela não tem ramificações, ela é um polímero linear. E por que ela é um polímero? Polímero é toda molécula que tem repetições do mesmo elemento ou de alguns elementos. Por exemplo, eu tenho 3 elementos em repetição. Eu tenho o elemento A, tem o elemento ou molécula, tem uma molécula A, B e C. Então, para ser um polímero, tem que ficar repetindo A, B, C, A, B, C, A, B, C, todos ligados, como estão ligados aqui. Mas existem polímeros, na maioria das vezes os polímeros são formados de um tipo de molécula só, como é o caso aqui da amilose. Então, a gente tem várias moléculas iguais juntas, formando um polímero. E essas moléculas aqui são a glicose ou glucose. A amilose é uma parte do amido. A amilose mais a amilopectina, os dois juntos formam o amido. Amido é o polissacarídeo de reserva vegetal. Então, a gente tem amido na batata inglesa, na batata doce, nas raízes de uma maneira geral. Então, o amido é feito de amilose e amilopectina. Qual a diferença da amilose e da amilopectina? A amilose é um polímero linear e a amilopectina é ramificado. Vamos observar que a cadeia aqui tem ramificações. Logo, a amilopectina é um polímero ramificado. Os dois juntos, a amilose e a amilopectina, formam o amido. Já o glicogênio ou glucórreno, ele também é ramificado igual à amilopectina, só que ele é o polissacarídeo de reserva animal. Quando a gente ingere algum açúcar, ele se transforma em glicose no nosso corpo. E o excesso da glicose, que não foi utilizada pelas células, ele vai ser convertido em glicogênio ou glucórreno pelas nossas células musculares e pelo nosso fígado. Esse glicogênio é armazenado na forma desse polímero, todo ramificado. E ele tem 2 tipos de ramificações. Ele tem uma ramificação, é importante lembrar, gravar essas ramificações que já caíram em várias questões. Inclusive, na nossa lista tem uma questão perguntando dessas ramificações. As ramificações que a gente tem no glucórreno. Alfa 1,4 e alfa 1,6. O que isso significa? Que eu tenho o carbono 1 de uma molécula de glicose ligada com o carbono 6 da outra molécula de glicose. Eu vou ter o carbono 1 de uma molécula ligado com o carbono 4. As moléculas, a parte linear, por exemplo, toda essa parte linear é ligação alfa 1,4. Quando vai se ramificar, ele faz uma ligação alfa 1,6. Formando uma cadeia ramificada, que é o glucórreno. Vamos para a próxima. Aqui eu comparo tudo, que na questão ele faz uma comparação da amilose com o glucórreno. Ele diz que a amilose
Na resposta certa, ele diz que a amilose é um polímero linear, que está certo, e o glucógeno é um polímero ramificado, certo também. Vamos agora para a questão número 24. Os músculos superficiais do tronco e da parede abdominal são reto anterior do abdômen e oblíquo maior do abdômen. Vamos só lembrar alguns conceitos. O tronco é formado pelo tórax, pelo abdômen e pelo dorso. O que seria o dorso? As costas. Então, o tórax, o abdômen e a pelve também faz parte do tronco. O tórax, o abdômen, ou seja, a parede abdominal faz parte do tronco. Então, ele quer saber os músculos superficiais do tronco, mais especificamente da parede abdominal. Ele quer saber quais são. Então, a resposta é reto anterior do abdômen e oblíquo maior do abdômen. Oblíquo maior também pode ser chamado de oblíquo externo. É sempre bom decorar os sinônimos, porque geralmente nas provas eles usam os sinônimos que são menos conhecidos. Então, oblíquo maior é a mesma coisa de oblíquo externo. E o que significa que algo é oblíquo? Significa que algo é inclinado. Aqui é transversal, seria reto aqui, e inclinado é oblíquo. Isso é importante para a gente entender a diferença das musculaturas. Porque aqui a gente tem o oblíquo externo, o músculo oblíquo externo. As fibras do oblíquo externo, elas vêm de cima para baixo, como se as fibras do músculo fossem meus dedos e eu estivesse enfiando a mão no bolso da calça. Eu não enfio a mão no bolso da calça de cima para baixo, apontando para o centro. É assim as fibras do oblíquo externo, de cima para baixo, apontando para o centro, vindo em direção ao centro. Na frente eu tenho o reto abdominal. Esse músculo reto abdominal são aqueles gominhos que o pessoal chama de barriga de tanquinho. Então, esses gominhos do reto abdominal é que faz os gominhos da barriga de tanquinho. Aí, logo abaixo, eu vou ter o oblíquo interno. Se o oblíquo externo, as fibras são de cima para baixo, no oblíquo interno vai ser o contrário, de baixo para cima. Vamos ver aqui a fibra do oblíquo interno. Eu tenho as fibras do oblíquo interno. Eu tenho oblíquo externo, reto abdominal, oblíquo interno. Mais profundamente, formando uma cinta no abdômen, eu vou ter o transverso do abdômen. Transverso, a fibra dele é completamente transversal, bem retinha, como se fosse um cinto segurando as nossas vísceras, um cinto segurando o nosso abdômen. Vamos ver um por um aqui. Nessa imagem, a gente tem o reto abdominal, depois oblíquo externo, ou oblíquo maior, oblíquo interno e o transverso. Vamos observar as fibras. Pode ver que nenhuma fibra é igual à outra, justamente para formar esse cinturão para segurar, dar a sustentação do abdômen. As fibras do reto anterior são retas, são longitudinais. As fibras do oblíquo externo, ou oblíquo maior, elas são oblíquas, só que de cima para baixo, como se estivesse enfiando a mão em um bolso da frente de uma calça ou de um short. O oblíquo interno tem as fibras ao contrário, de baixo para cima. Já o transverso do abdômen, as fibras são transversais. E como ele quer os mais superficiais, aqui eu mostro em grau de superficialidade.
que é o reto do abdômen, oblíquo externo. Aí depois vem o oblíquo interno e o transverso. Vamos agora para a questão número 33. Um paciente de 3 anos é levado à consulta porque apresenta uma coarticação na aorta, que consiste em um estreitamento congênito do cajado da aorta. Então, essa coarticação ou coarticação é isso que está dizendo no enunciado, um estreitamento congênito do cajado da aorta. As ramas do arco aórtico ou cajado da aorta são: letra A, tronco arterial braquiocefálico, carótida comum esquerda e subclávia esquerda. Primeiro vamos ver os sinônimos, que é bem importante a gente saber os sinônimos para não perder nenhuma questão por não saber os sinônimos. Arco da aorta é a mesma coisa de cajado da aorta. Eles utilizam mais esse nome aqui, cajado da aorta, apesar de ser um nome mais antigo do que arco da aorta. Carótida comum é a mesma coisa de carótida primitiva, porque a carótida comum ela vai dar origem a outras duas ramas, então é chamada de carótida comum ou carótida primitiva. Carótida comum é o nome mais novo, sendo que carótida primitiva é o nome que geralmente eles usam nas questões. Agora vamos ver o que é o arco aórtico ou cajado da aorta. Para a gente se localizar, o coração vai estar bem aqui embaixo. Saindo do coração, saindo do ventrículo esquerdo, vem a aorta, a artéria aorta. Na sua parte ascendente, que é a parte que sai imediatamente do coração, o arco aórtico ou cajado da aorta e descendo a parte descendente. Ainda continuando por aqui, bem lá atrás, no tórax, bem pertinho da coluna, vem a aorta torácica, mais para baixo a aorta abdominal, até chegar mais perto da pelve e se dividir nas ilíacas. Essa partezinha que se chama artéria coronária direita e esquerda são um ramo da artéria aorta que irriga o próprio coração. Se essas artérias coronárias estiverem entupidas, é o que causa um infarto do miocárdio, porque a musculatura do coração morre, ela necrosa e acaba abrindo um buraco. Se esse buraco for bem pequenininho, ele cicatriza com tecido conjuntivo, tecido conectivo e a vida segue. Mas se o buraco for muito grande, a vida não segue. É uma emergência médica e provavelmente a pessoa vai a óbito. Aí ele pergunta na questão quais são as ramas do arco aórtico. No arco aórtico a gente tem 3 ramas. 1, 2, 3. A primeira, da esquerda para a direita, é o tronco braquiocefálico. A segunda vai ser a artéria carótida comum ou artéria carótida primitiva esquerda. E a terceira, no caso a segunda do lado esquerdo, vai ser a artéria subclávia esquerda. É subclávia porque ela vai passar por baixo da clavícula, seguindo o trajeto para o membro superior. Se você observar direitinho, o que eu vou ter do lado direito, vamos dividir aqui, lado direito e lado esquerdo. O que eu vou ter do lado direito, eu vou ter do lado esquerdo. Vamos ver. Artéria subclávia direita, artéria subclávia esquerda, artéria carótida comum direita, artéria carótida comum esquerda. E qual vai ser a diferença? Do lado direito, em vez de sair diretamente a artéria subclávia e a carótida comum já do arco aórtico, ela sai de um tronco comum de uma artéria chamada tronco braquiocefálico. E por que braquiocefálico? Bráquio vem de braço e cefálico de cabeça. Bráquio por conta da artéria subclávia e cefálico por conta da artéria carótida comum.
Então, em vez de sair direto do arco da aorta, sai de um tronco chamado tronco braquicefálico. Mas, no final das contas, o que a gente tiver do lado direito, a gente vai ter também do lado esquerdo. Vamos para a próxima. Questão número 35. Qual das seguintes opções corresponde à aurícula esquerda? Letra C. Em seu interior se encontra sangue oxigenado que vem dos pulmões. Vamos fazer um repassozinho aqui do coração. Vai ser bem rápido, porque creio que na primeira aula eu fiz um repasso bem detalhado, mostrando cada detalhe, né, do coração. Então, agora a gente não vai se prender muito, só para repassar mesmo. E se você já sabe esse caminho, acompanha junto comigo, enquanto eu for falando, para você repassar na sua cabeça e fazer aquele negócio que eu fico repetindo, um estudo ativo. Não fica só ouvindo. Sempre antes de eu dar a resposta, dê a sua resposta também. Para o vídeo, dê a sua resposta. Por isso que dessa vez eu decidi fazer a revisão gravada. Porque eu acredito que o aproveitamento do vídeo gravado é muito maior. Você pode pausar para você responder. E também você pode adiantar a parte que você já está dominando. Você não precisa estar perdendo tempo esperando eu terminar de explicar aquilo ali para depois retomar. Então, o estudo fica muito mais ativo assim. Primeiro, esse coração tem um defeito. Esse esquema do coração não está muito certo. Porque os ventrículos, se você observar, eles estão na mesma largura. Eles têm o ventrículo direito, a parede do ventrículo direito tem a mesma espessura do ventrículo esquerdo. Mas na vida real, o ventrículo esquerdo é muito mais largo, a parede do ventrículo esquerdo é muito mais largo do que a parede do ventrículo direito. Por quê? Porque o ventrículo esquerdo faz mais força, porque ele vai enviar o sangue que está no coração para a artéria aorta para ser distribuído para o corpo inteiro. Então, ele faz muito mais força do que o ventrículo direito. O ventrículo direito só manda sangue para os pulmões. Vamos começar o nosso caminho da circulação com o sangue vindo do corpo inteiro, aquele sangue cheio de gás carbônico, vindo pela veia cava superior e veia cava inferior. Chegando pela veia cava superior e veia cava inferior, ele vai vir para a aurícula direita. Da aurícula direita, ele vai passar por essa válvula. Como é o nome dessa válvula? É a válvula tricúspide. Da válvula tricúspide, ele consegue acessar o ventrículo direito. Depois do ventrículo direito, ele vai para o tronco pulmonar. Isso aqui é chamado tronco pulmonar, passando pela artéria sigmoide ou artéria semilunar, ou pela válvula sigmoide ou válvula semilunar. Alcança o tronco pulmonar e daqui parte do sangue vai para o pulmão esquerdo, parte vai para o pulmão direito. Depois que ele é oxigenado e deixa o gás carbônico lá nos pulmões, ele volta para o coração. Ele vai voltar por onde? Pelas veias pulmonares. Veias pulmonares esquerdas e veias pulmonares direitas. E vai alcançar a aurícula esquerda. Da aurícula esquerda, ele vai passar por essa válvula, chamada válvula mitral, e vai alcançar o ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo, ele é ejetado pela aorta para todo o corpo. E as primeiras ramas da aorta, que fica no cajado da aorta, se chama tronco braquiocefálico, carótida comum esquerda e subclávia esquerda. Se você ainda não sabe esse percurso do sangue, é bom repetir e encontrar as lógicas. Por exemplo, a aurícula direita vai receber o sangue carboxigenado de todo o corpo. A aurícula esquerda vai receber sangue oxigenado dos pulmões. Então, a gente conclui que as aurículas sempre recebem sangue de fora do coração.
E os ventrículos sempre recebem sangue das aurículas e jogam para fora do coração. Ela pode jogar para dentro dos pulmões, que é o caso do ventrículo direito, ou ela pode jogar para o corpo inteiro, que é o caso do ventrículo esquerdo. Vou passar. Questão número 45. Costilha verdadeira e flotante. Costilha são as costelas verdadeiras ou flotantes. Qual é a resposta? Letra C, que é a segunda costilha e a duodécima. A gente tem no tórax essa região toda, essa região inteira é o tórax. Vamos delimitar duas regiões bem importantes agora. Eu acabei de lembrar que eu já caí em questão. Isso aqui tudo é um tórax. Bem aqui no meio do tórax, a gente vai ter o chamado mediastino. Então, se tiver alguma questão perguntando a localização do coração ou do timo, que eles gostam bastante de perguntar a localização do timo e do coração, e tiver nas alternativas tórax e mediastino, você vai marcar mediastino. Certo, o coração está no tórax, mas ele está especificamente no mediastino, que é essa região do meio do tórax. Tá? Então, se tiver tórax e mediastino perguntando em relação à localização do coração, você vai marcar mediastino. Tá? Deixa eu apagar para não poluir tanto. Então, vamos voltar. A gente está falando das costelas. A nossa caixa torácica, ela vai ter 12 pares de costelas. Então, 12 de um lado, e 12 de um lado e 12 do outro. Todas as costelas são diferentes. As que são mais diferentes são a primeira costela, que ela é a menor e ela é achatada no sentido superior e inferior, porque as outras costelas são achatadas lateralmente. E a gente também tem as costelas flutuantes ou as costelas flotantes, que são as duas costelas, as duas últimas costelas. Até a sétima costela, a gente diz que são as costelas verdadeiras. Por quê? Porque elas são ligadas ao externo pela sua própria cartilagem. Então, elas são ligadas ao externo pela sua própria cartilagem. Já as costelas chamadas falsas, elas se ligam a uma cartilagem, elas têm uma cartilagem que se liga a outra cartilagem para se ligar no externo. Então, a gente vai ter, por exemplo, essa costela vai se ligar numa cartilagem que vai estar ligada ao externo. Não sai uma cartilagem dela ligada diretamente no externo. Então, dá para ver que essa costela também acontece a mesma coisa. Ela tem uma cartilagem em comum que vai se ligar para depois se ligar ao externo. Já as costelas flutuantes, aqui ficou um pouco na frente essa cartilagem, mas vai dar para ver nessa região que tem duas de um lado e duas do outro. As costelas flutuantes não se ligam ao externo. Por isso que elas são chamadas flutuantes, porque elas só estão ligadas à coluna dorsal. Toda costela tem uma ligação na coluna, na parte torácica da coluna vertebral, que é chamada coluna dorsal, ou parte torácica da coluna vertebral. A gente tem 12 vértebras torácicas e a gente vai ter 12 pares de costela. Cada par de costela ligado na parte de trás a uma vértebra e as 10 primeiras costelas ligadas à parte da frente ao externo. Sim, aí o que ele pergunta na questão,
A costela verdadeira e a flotante. Aí, no caso, costela verdadeira, a segunda costela, e a flotante, a duodécima, que é a 12ª. Aqui, a segunda costela e a última costela, que é a flotante. A segunda, que é verdadeira, e a duodécima, que é a flotante. Questão 49. Com respeito aos principais músculos, indique o correto. Os peroneus se encarregam da flexão plantar do pé, certo? O que eu queria trazer mesmo essa questão foi uma dúvida que muitos tiveram, que ficaram me perguntando sobre por que não é a D a correta. O temporal e o masseter abrem a mandíbula, porque o que está errado nessa questão, nessa alternativa, é o abrem a mandíbula. O temporal e o masseter, ou masseter em português, eles fecham a mandíbula. Eles fecham. Todo músculo puxa, nenhum músculo empurra. Então, para o temporal e o masseter abrirem a mandíbula, eles teriam que empurrar a mandíbula. E nenhum músculo empurra, todo músculo puxa. Por exemplo, o bíceps braquial, ele puxa o antebraço, ele flexiona o antebraço. Mas ele não empurra o antebraço. Ele tem que ter um músculo antagonista para fazer o movimento contrário, que no caso é o tríceps braquial, que vai puxar lá do outro lado para estender o antebraço. Então, o bíceps braquial flexiona e o tríceps estende. Então, a gente tem que ter um músculo agonista e um antagonista do movimento para que ele se realize. Porque o bíceps braquial, ele flexiona, mas ele não tem como empurrar o músculo para estender. Ele precisa de outro músculo para puxar também e estender. Então, por isso que a D não está certa, porque o temporal e o masseter, eles puxam a mandíbula, eles fecham a mandíbula. Questão 53. O sistema de condução cardíaco, marque a opção correta. O sistema de condução finaliza com a rede de Purkinje. Essa rede de Purkinje também é chamada de fibras de Purkinje. E o que é isso que está na questão? O sistema de condução cardíaco, que também é chamado sistema cardionector. O sistema de condução cardíaco, ou cardionector, é o que leva os impulsos elétricos do coração para o próprio coração. Porque os impulsos são autogerados pelo próprio coração no nó sinoatrial, que ele também é chamado marcapasso natural do coração. Então, esse nó sinoatrial gera um impulso que daí se espalha para todo o coração. Ele, depois do nó, ele vem para esses feixes, para o outro nó, alcança aqui o ras de His e as fibras de Purkinje que estão lá no finalzinho. Essas fibras de Purkinje também podem ser chamadas de rede de Purkinje. Então, elas são o finalzinho do sistema cardionector, desse sistema de autoestímulo do coração. Outra coisa também em relação ao coração, lembre-se sempre que a sístole é o apertamento, é a contração, e a diástole é o relaxamento. Então, preste atenção no tom da voz, porque foi assim que eu decorei, que eu tinha muita dificuldade de saber quem era a sístole e quem era a diástole. Então, eu só aprendi mesmo quando eu comecei a dar aula, na verdade eu comecei a dar aula assim que eu entrei na faculdade de biologia. Eu dava aula para o ensino médio. Então, quando eu fui dar aula, eu não podia confundir os dois, senão eu ia confundir a cabeça dos alunos para o resto da vida. Porque é muito mais fácil você aprender uma coisa da primeira vez do que desaprender para aprender o certo. Então, eu tinha que aprender o que era isso. Então, eu pensei, como é que eu vou decorar? Eu não consegui nenhum mnemônico, então eu pensei, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, aperta, contrai, diástole, relaxa. Então, sístole e diástole, e não vai esquecer nunca mais. Questão 69.
transmite a sensibilidade aos músculos da cara. Cara é rosto. E leva informação motora para os músculos mastigatórios, que são da mastigação. Que par craniano estamos nos referindo? A gente está se referindo ao par craniano, o quinto par craniano, que é o trigêmeo. A gente tem 12 pares cranianos que eles fazem parte do sistema nervoso periférico. Apesar deles estarem, a maioria deles, a sua origem aparente, lá no tronco encefálico, que fica dentro da caixa craniana, eles são nervos periféricos. E fiquem atentos que eu já vi questão perguntando sobre isso. O primeiro par craniano é o par chamado de olfatório. Ele leva as moléculas de cheiro, chegam até ele e ele leva em forma de impulso nervoso até o cérebro para ser percebido. Depois vem o segundo par craniano, que é o óptico. O terceiro par, que é o oculomotor ou ocular motor comum. O quarto par, que é o patético ou troclear. O quinto par, que é o trigêmeo, que é o que caiu na nossa questão. O sexto par, que é o abducens, ou motor ocular externo. O sétimo par, facial. Oitavo par, vestíbulo coclear, lembra de cóclea, auditivo. O nono par, glossofaríngeo. O 10º par, neumogástrico ou vago. O 11º par, espinal ou acessório, e o 12º, o hipoglosso. Existem algumas técnicas mnemônicas para você decorar esses pares de nervo, porque é importante saber o número dele, que está sempre representado em algarismos romanos, e saber o nome dele, porque em algumas questões fala o número e em algumas questões falam o nome do nervo, então é importante. Tem vários mnemônicos que você procurar na internet, mnemônicos para decorar os nervos cranianos ou os nervos craniais, então vão aparecer muitos. Aqui a gente tem, para se localizar, aqui acima a gente tem o cérebro. Em cima dessa estrutura a gente vai ter o cérebro. E essa estrutura se chama tronco encefálico ou talho cerebral. Essa estrutura vai estar dentro da caixa craniana, dentro da nossa cabeça. Daqui para baixo começa a medula espinal. Dessa região para baixo já começa a medula, porque aqui é aquele agorreiro occipital ou forame magno, que é o maior agorreiro que a gente tem na caixa craniana, na cabeça. E é nessa região em que estão localizadas as origens aparentes dos nervos craniais. E o que é origem aparente? É onde a gente olha e vê onde ele está, porque a origem real vai estar localizada dentro dessa estrutura, a gente não está conseguindo ver. A origem real vai estar dentro. Essa origem que a gente está vendo se chama origem aparente, que é onde parece que eles se originam, mas que na verdade não é. E aqui a gente tem os 12 pares, os 12 nervos, que é o nervo óptico, e vem aqui o trato óptico, o nervo oculomotor, o troclear, o trigêmeo facial, vestíbulo coclear, abdúcens, hipoglosso, glossofaríngeo, vago e acessório. O nervo trigêmeo, que é o que falou na questão, ele inerva toda a face. Ele tem uma função muito importante na face, porque ele vai ter essas 3 divisões. V1, que chama V1, V2 e V3. V1 é a rama oftálmica do nervo trigêmeo. Já o V2 é a segunda rama do trigêmeo, que é chamada rama maxilar, que inerva justamente essa porção maxilar. E V3 é a mandibular. Essas duas são sensitivas
E a mandibular é uma rama motora. Sensitiva é para a sensibilidade, que ela sente. É uma via que só vai para o cérebro para informar a sensibilidade. E a via motora é que realmente faz, ela é uma via efetiva, que faz algum movimento, que tem alguma reação. Um mnemônico para nunca mais esquecer do nervo trigêmeo é você imaginar o 5. O 5 tem esse barrigão. E dentro do barrigão pode ter 3 gêmeos. Então, o quinto nervo craniano é o trigêmeo. Isso aí nunca mais é esquecer. Outra dica também, deixa eu voltar aqui. Quem já tem as dicas pode passar essa parte do vídeo. Vou falar de alguns, porque eu não tenho mnemônico para todos. O olfatório é o 1. Então, você tem um nariz, o olfatório. O óptico é o 2, você tem 2 olhos. O 2 é o óptico. O 3 é o óculo motor ou motor ocular comum. 3 é, se você fizer o 3 com a sua mão, você tem 3 dedos, não é isso? Mas você pode virar esse 3 para baixo na sua mão, que vai fazer um M de motor comum. O quinto é o trigêmeo, que você imagina o 5 com o barrigão e 3 gêmeos dentro. Aí, qual outro que eu tenho? Ah, o vestíbulo coclear, que é o 8. O 8 é assim, que deitado ele forma esse infinito que parece com a cóclea. Olha aqui a cóclea, não parece esse 8 deitado, essas várias alças que a cóclea tem? O 10º, eu tenho um mnemônico também para o 10º, que é o neumogástrico ou vago, sendo o 10º, não é 1 e 0. O 0 é o quê? Nada, é vago, não tem nada. Então, o 10º é o vago. O 11º, que é o acessório, 11º é 11, né? Acessório, imagina dois brincos pendurados chegando até o pescoço, porque ele inerva os músculos do pescoço. Então, são 2 brincos pendurados inervando o pescoço. E o 12º, você estira a língua e sai. Esse mnemônico do 12º foi numa palestra, o professor falou isso, que ninguém tinha um mnemônico para esse 12º. Aí ele disse, ué, gente, estira a língua e sai, né? O último. Então, o 12º é o hipoglosso, que ele inerva a musculatura da língua. Vamos agora para a próxima questão. Qual destes grupos de pares cranianos se encarrega da inervação motora? Presta bem atenção que ele está perguntando da parte motora dos músculos extrínsecos do olho. Vamos ver. Letra E, 3, 4 e 6. Músculos extrínsecos do olho são os músculos que estão fora do olho, são os músculos que estão extra, tudo que é ex é fora. Por exemplo, exterior é fora do país. Então, esses músculos extrínsecos estão fora do olho e eles fazem o movimento dos olhos. Imagina como é importante o movimento dos olhos se a gente tem 3 pares cranianos que são responsáveis por eles. Então, esses 3 pares cranianos, eu trouxe aqui uma tabela com o tipo de axônio do nervo e também a função dele, porque sempre que tiver alguma dúvida, corre na tabela e dá uma olhadinha para ir introjetando isso e decorando. Porque no segundo ano vocês também vão usar muito isso aqui, isso tem que estar na ponta da língua. Então, os 3 nervos são o óculo motor, o 3, o troclear e o abducente ou abducens. Lembra que aqui na questão ele fala inervação motora. Aí você deve estar se perguntando, por que eu não coloco o número 2, o par craniano 2, que é o óptico? Porque o óptico, ele é só sensitivo. Observa aqui, o óptico, par número 2, é sensitivo. Então, ele não vai entrar porque ele não é motor.
Vamos para a questão 81. O LCR circula de céfalo caudal por algumas das seguintes estruturas. Letra B, se forma nos plexos coróideos dos ventrículos laterais e passa desde o terceiro ventrículo ao quarto ventrículo pelo aqueduto de Silvio. Vamos entender primeiro o enunciado. LCR é líquido céfalo-raquidiano, que também pode ser chamado de líquor. O líquor é um líquido que circula entre as meninges. Lembra as meninges? Dura madre, pia madre, aracnoides. Na verdade, a sequência é dura madre, aracnoides, depois pia madre. Então, ele vai circular nas meninges. E esse líquor vai circular no espaço subaracnoide, que é onde tem os vasos sanguíneos também. E ele vai fazer uma proteção do nosso sistema nervoso central, que é o encéfalo e a medula, contra choques mecânicos, por exemplo. Ele faz essa proteção. Ele também nutre o nosso sistema nervoso central. E eu não sei se já aconteceu com vocês, para quem bebe, por exemplo, no outro dia, depois de uma bebedeira muito grande, amanhece com dor de cabeça. É porque o álcool, ele é desidratante. Então, nesse processo de desidratação, a pessoa perde um pouco de líquido e as membranas do cérebro, as meninges, elas ficam mais juntinhas e acabam tocando na parte cinza do nosso cérebro, que é onde tem nervo sensitivo, e a gente acaba sentindo essa dorzinha de cabeça chamada... Como é depois que você bebe? Eu esqueci. Mas depois que a pessoa bebe bem muito e fica com essa dor de cabeça. Então, vamos entender aqui a resposta. Se forma nos plexos corioides. O que são esses plexos corioides? São estruturas que fabricam o líquor no cérebro. E os ventrículos são espaços, são orifícios no cérebro por onde circula esse líquor. Aqui a gente tem a representação dos ventrículos. Esses ventrículos laterais, que está em vermelho, é o único que é par, são os chamados ventrículos laterais. Esses ventrículos são realmente espaços. Essa parte aqui no cérebro não é preenchida, tá? Então, a gente tem os ventrículos laterais, que tem um de um lado, outro do outro. Aí, o terceiro ventrículo aqui em azul. E o quarto ventrículo em verde, que ele fica na frente do cerebelo. Sim, ressaca, é o que eu ia dizer, aquela dor de cabeça depois que bebe. Nessa imagem tem um encéfalo, um cérebro, que desse lado aqui ele está inteiro, só sem as meninges, e desse outro lado ele foi cortado num corte transversal. Aqui ainda dá para ver um pouquinho da caixa craniana. Aqui dá para ver um pouquinho da meninge, que ela tem essa daqui é dura mater. Ela tem essa cor perolada e ela é a mais grossa das três. Nessa parte, a gente tem os plexos coróideos. Ele não é verde desse jeito. Isso aqui está em verde só para destacar. Esse plexo coróide. Aqui nesse é como se fosse um monte de bolinha, né? São nessas bolinhas que são formado o líquor ou LCR, que é o líquido céfalo-raquidiano. E esse líquor ele vai circular pelos ventrículos, chegando até a medula espinal. Aqui nessa parte a gente tem um ventrículo, dá para ver que isso aqui, essa região aqui é oca. Então, aqui a gente tem um ventrículo também. Os ventrículos aqui estão isolados do cérebro, é como se eu tivesse pegado essa imagem aqui, tivesse arrancado os ventrículos, o que está em vermelho, em azul e em verde, e tivesse colocado eles isolados para a gente ver exatamente o que fala na questão. Que ele vem pelo terceiro ventrículo, que é esse daqui, e passa pelo aqueduto de Silvius para o quarto ventrículo, que é exatamente esse caminho, esse trajeto que ele fala na questão. Vamos para a próxima questão, número 90, que é a nossa última questão da revisão.
Inclusão. Que material se pode haver utilizado para esse último processo? Ele fala último processo, que é um dos últimos processos das técnicas anatômicas, que é o que se vê bem no iniciozinho da disciplina de biologia, quando fala em técnicas anatômicas. Então, o que é que se usa? A parafina. Diz, a parafina é aquela mesmo que faz vela? É uma parafina parecida, só que a parafina que se usa no laboratório, se você pegar e fazer uma vela, ela vai queimar como uma vela também. Só que é uma parafina especial que se usa no laboratório, que ela tem um ponto de fusão um pouquinho mais baixo do que a parafina doméstica, nessa as fábricas utilizam para fazer as velas. Mas é aquela mesma substância que você pega na vela, você sente, é a mesma coisa parafina de laboratório, não dá para perceber a olho nu. Aqui a gente vai fazer um repasso geral da técnica anatômica, mostrando todos os passos de uma forma bem resumida. O primeiro passo da técnica anatômica é a coleta do material. Então, para a gente fazer uma técnica, a gente tem que ter um material. Esse material pode ser obtido, por exemplo, de uma biópsia, uma autópsia. Uma biópsia é feita numa pessoa viva, uma autópsia ou necrópsia é feita numa pessoa morta. E o material é chamado de amostra em português ou muestra em espanhol. Esse material tem que passar por um processo chamado fixação ou firração. E o material mais utilizado, o de uso comum para microscopia óptica, para utilizar em microscópio de luz, que é o microscópio que vocês vão utilizar quando estiver no segundo ano, pagando a disciplina de histologia, é o formol, que é o mesmo material que é utilizado para fixar as peças cadavéricas que ficam no laboratório de anatomia. É o formol. O formol, o que faz? Ele fixa, e fixa o que é fixar? Ele para o processo de decomposição. Então, ele fixa a célula naquele processo e não deixa a célula se decompor. E o formol tem uma característica que é muito boa para a técnica anatômica. Além de fazer a fixação, que é a preservação do material, ele também endurece o material, que é uma coisa boa para o processo de técnica histológica, porque depois esse material vai precisar ser cortado. E para ele conseguir ser cortado, ele tem que estar durinho. Depois do processo de fixação em formol, ele vai passar por um processo chamado desidratação. E não é qualquer tipo de desidratação, tem que ser uma desidratação gradual ou desidratação crescente. E o material que vai ser utilizado para desidratar é o álcool em diferentes gradações, em diferentes graus. Aqui ele mostrou que usou o álcool 70, depois 70 de novo, depois 90 e 90. Mas tem várias técnicas. Tem técnica que utiliza álcool a 10, depois álcool 50, depois álcool 70, álcool 90. Aí depende da técnica, depende do laboratório, depende do que vão querer fazer com aquela amostra. Qual corante vai utilizar, eles utilizam uma gradação de álcool diferente. Então, isso aqui não é padrão. Isso aqui. Então, ele coloca a amostra primeiro em um álcool, aí desidrata, depois coloca no outro álcool. E por que aqui não tem álcool 100? Porque não existe álcool 100. O álcool chamado absoluto é o álcool que é 98%. E aqui é a gradação do álcool, né? Se eu tenho álcool 70%, é 70% de álcool e 30% de água. Álcool 90% é 90% de álcool e 10% de água. Então, isso é a gradação do álcool. Aquele álcool 70 que a gente utilizava muito durante a pandemia é porque o álcool é 70% de álcool e 30% de água, que ele é o mais eficiente para matar bactérias. E aquele negócio, você quer álcool 70 ou álcool em gel? Isso é uma forma errada de se falar, porque o álcool em gel também pode ter uma gradação de 70%. O 70% é a concentração do álcool. E depois de passar no álcool, ele passa por xilol para fazer um clareamento disso aqui. E também porque o xilol tem outras propriedades que ajudam também no processo.
Depois do xilol é que ele vem para a inclusão, que é o processo falado na questão. A inclusão é feita em parafina. Tem esses moldes metálicos, esse molde metálico é um L. Então, coloca um L virado para um lado e um L virado para outro lado, que aqui no meio vira um quadrado. Então, nesse quadrado é colocado a amostra, só que antes a amostra fica um pouquinho mergulhada na parafina dentro da estufa, sem deixar a parafina endurecer. Aí, para que isso? Para que a parafina impregne dentro desse material, porque precisa que a parafina esteja dentro do material. Por isso que retira a água, para ficar um espaço que vai ser ocupado pela parafina. E a parafina também retira o xilol que foi colocado antes. Esse material já cheio de parafina dentro vai ser colocado nesse quadradinho de parafina e colocado num bloco. Esse bloco é o que vai ser utilizado para o corte. Então, depois de ele ser colocado num bloco, ele vem para uma máquina chamada micrótono. Esse micrótomo, ele parece com um fatiador de frios que tem no supermercado. Ele pode ser manual, como é esse aqui, que você vai fazendo a fitinha, vai cortando a parafina rodando na mão, ou ele pode ser automático. Então, tem uma lâmina super afiada aqui na frente e nessa região fica a amostra. Essa amostra vai subindo e descendo, e essa lâmina vai andando para frente e cortando a amostra na parafina, formando essa fita. Então, essa fita aqui tem pedacinhos muito finos da amostra, finos suficientes que dê para olhar no microscópio, para ser atravessado pela luz e ser vista no microscópio. Depois que essa fita é feita, né, vai formando uma fita, porque vai saindo os pedacinhos da parafina. A gente tem a lâmina, que é chamada em espanhol de porta-objetos, pega a lâmina e faz um processo chamado pescagem. Pesca um pedacinho dessa amostra e coloca na lâmina. Aí diz, como é que cola? Ela gruda automaticamente. Aí depois vai fazer o processo inverso da desidratação, que é a hidratação, porque se não hidratar, os corantes que são à base d'água, que são polares, eles não vão corar o tecido. Então, passa primeiro por um banho de xilol. O xilol é um produto químico que tem um cheiro altamente forte. Então, passa pelo xilol para tirar a parafina que ficou essa amostra já em cima da lâmina ou porta-objetos. E começa a fazer o processo contrário do álcool, do mais concentrado para o menos concentrado, para reidratar essa amostra. Depois é feita uma coloração. Aí a coloração mais utilizada em laboratório, e porque também é a mais barata, é a hematoxilina eosina, que também é chamada de HE, em que a hematoxilina é um corante que cora as coisas arroxeado, azulado, e a eosina cora as coisas em rosado, avermelhado. E aí tá pronta a lâmina ou porta-objeto já pronta para olhar no microscópio óptico, porque essa técnica aqui é para microscópio de luz. A técnica para microscópio eletrônico é completamente diferente, até o meio de fixação é diferente. Tá? Então, aqui a gente encerra essa nossa última aula do repasso. Eu desejo sucesso para você e que tudo que a gente estudou aqui fique bem fixado na sua cabeça. Se tiver qualquer dúvida, pode mandar alguma mensagem lá no WhatsApp, que dentro do possível eu vou respondendo as perguntas que vão chegando. Então, tudo de bom. E se você quiser mais, tem as aulas particulares e tem o curso também, o curso completo que acompanha até a última prova, até a prova final. Então, um beijão. Eu espero que tenha sido de grande proveito essas aulas. E até a próxima. Tchau, tchau.